Servidores do IAPAR entram em greve. Na pauta de reivindicações, eles pedem reajuste salarial. Na região, pássaros silvestres e galos são apreendidos em rinha. Em Brasília, prefeitos pressionam por mais recursos do governo federal. Produtores de melancia da região dão início à colheita da safra. E na entrevista de hoje, as ações do Banco do Empreendedor em Colorado. Você que é microempreendedor pode solicitar um financiamento com juros baixos e prazo flexível. Essas e outras informações agora no TVA News. Olá, boa noite para você. Está no ar o TVA News com as principais notícias das regiões norte e noroeste do Paraná. Acompanhe o TVA News também pelo facebook.com/TVA Colorado. É só clicar no link ao vivo. A Polícia Militar Ambiental apreendeu 35 galos e 22 pássaros silvestres durante uma operação ontem no Jardim Nova Aliança, em Sarandi. De acordo com informações da polícia, a apreensão das aves aconteceu em parceria com a Guarda Municipal em uma residência, onde funcionava uma rinha de galos e seria um possível ponto de tráfico de drogas. O proprietário da casa foi preso em flagrante. Drogas foram apreendidas, a polícia não divulgou a quantidade e nem o tipo, e 4 pessoas que estavam no local foram encaminhadas à delegacia. Ao todo, 22 pássaros silvestres, entre eles coleirinhas e tico-tico, eram mantidos na casa sem permissão do IBAMA. As aves passaram por avaliação de um biólogo e já foram soltas. Um veterinário deve analisar a situação dos 35 galos. Os servidores do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, decretaram greve por tempo indeterminado a partir de hoje. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais na área de pesquisas agrícolas e agropecuárias do Estado, Ricardo Moura, disse que entre as principais reivindicações da categoria estão a implantação do plano de carreira e aumento salarial entre 15% e 38% em todo o Paraná. Aproximadamente 800 funcionários atuam em 17 estações experimentais e 26 de meteorologia do IAPAR. Em Londrina, aqui na região norte do estado, onde estão concentrados o maior número de funcionários, cerca de 500 trabalhadores aderiram à paralisação. E prefeitos da Confederação Nacional de Municípios se reuniram hoje em Brasília para pedir mais recursos e protestar contra projetos de lei que vão elevar os gastos municipais. Para isso, eles devem pressionar os poderes executivo, legislativo e judiciário. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, a lista de pedidos é extensa, mas o grupo vai concentrar em alguns pontos. Segundo os prefeitos, as desonerações promovidas pelo governo federal tiveram grande impacto nas contas do município. Eles também se dizem prejudicados pelo reajuste do piso salarial dos professores, que terá um impacto de quase 10 bilhões de reais na folha de pagamento a partir de 1º de janeiro. Outra reivindicação é a constituição de uma comissão especial para analisar a PEC 39, que aumenta em 2% o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, a partir do ano que vem. Vamos ver um trecho da fala do presidente da CNM. Então, agora, por exemplo, em janeiro, os prefeitos que estão aqui dão testemunho disso e o senhor sabe, estão desesperados. Não tem como fechar as contas no final do ano mais. Terminou o dinheiro que arrecada para pagar pessoal. Dia 1º de janeiro, presidente Henrique, o aumento do piso será de 19,2%. 24% da despesa de pessoal das prefeituras do Brasil é com o magistério. Tem 1 milhão de professores nas prefeituras. Quanto vai ser o impacto dia 1º de janeiro nas prefeituras do lançamento dos municípios? 9 bilhões e meio nós temos calculado. Quanto é que vai ser o impacto do piso do aumento do salário mínimo? 2 bilhões de reais. Então já vai a 11 bilhões e meio, dia 1º de janeiro, esses dois pisos. Então, o que nós queremos? Estamos trazendo para o senhor essa proposta, para que a Câmara Federal aprecie imediatamente, o projeto que foi enviado pelo presidente Lula em 2008, que propõe a recuperação do piso pelo INPC, que tramitou nesta casa e manteve o aumento do INPC. Quando foi para o Senado,
Os senadores emendaram e restabeleceram no projeto que vige hoje, que é esse aumento brutal. Passou pelas comissões da Casa e mantiveram o Senado. Quando chegou na última comissão de Finanças, o deputado Guimarães do Ceará, que era o relator, conseguimos que a comissão mudasse e fosse o NPC. E aí a senadora Cátia Bezerra pegou 60 assinaturas, junto com o deputado Tiririca, curso para o plenário. E nós estamos nessa situação. Quer dizer, nós queremos que a Câmara, que o senhor coloque em votação esse projeto, porque como está, ou fica como está, ou volta para o NPC. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pressionar, porque não tem como nós pagarmos esse valor, ou então o governo que diga onde é que está o dinheiro para pagar, senão não tem como cumprir a lei do piso do magistério. Os prefeitos pressionam ainda por mais receitas para a saúde. Para isso, propõem que a União destine 18% da receita líquida para a saúde pública e não 15%, como defende o governo e pode ser aprovado no Congresso. As prefeituras da região também formam esse coro de reclamações. Os municípios estão em fase aguda, quase de liquidação. Pelo visto, vai chegar o momento que vai piorar a situação da merenda escolar, o transporte também, a iluminação pública e o fornecimento de remédios, porque os municípios não têm dinheiro sequer para pagar a folha dos seus servidores. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto durante essa semana aqui no TVA News. A Prefeitura de Santa Fé recebeu do Provopar Estadual 900 litros de óleo de soja, que foram repassados para 12 instituições. Receberam a doação a Escola Estadual Cecília Meireles, o Colégio Marechal Arthur da Costa e Silva, a Escola Municipal 9 de Dezembro, a Escola Municipal Jardim Primavera, o Centro de Educação Infantil Professor Antônio Pedro Machado, professora Ivone Malavasi, e professora Marli Batista de Azevedo Silva, o Centro de Convivência do Idoso, a Casa da Criança Erna Willy, a Escola Oficina do Cidadão do Amanhã Guarda Mirim, a PMF e a PAI. O prefeito Edson Palota fez questão de enviar uma carta de agradecimento à presidente do Provopar Estadual pela importante contribuição. E a empresa Big Frango está com vagas disponíveis para o turno B, com contratação imediata. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com RG, CPF e carteira de trabalho. Ocorreu hoje o encerramento das atividades do ano do projeto Cooper Jovem, realizado nas escolas municipais de Colorado e Lobato. O Cooper Jovem é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado do Paraná. Em Colorado, é a Nova Produtiva quem realiza a aplicação das ideias nas escolas. Eles capacitam os professores para atuar juntamente com os alunos. E a partir do aprendizado que os professores adquirem, eles incluem nas atividades dentro da escola. Portanto, é um programa de educação cooperativista que visa mostrar aos alunos as questões de cooperação, ajuda mútua para tornar o aprendizado e o relacionamento melhor entre os alunos, além de torná-los cidadãos mais humanos, tanto dentro da escola quanto fora, no relacionamento com os pais e na sociedade. Participaram do evento lideranças da educação, professores e 400 alunos. E das crianças presentes, 6 estavam lá de maneira bem especial, pois foram premiadas com as melhores redações. Os premiados foram das escolas Antônio Bertoni, com 2 alunos, da Escola Municipal Luiz Chuzioura, com 1 aluno, e a Escola Elias Abraão de Lobato, com 3 alunos. Os organizadores do projeto aqui em Colorado puderam notar muitas atitudes positivas com a implantação do projeto, pois as crianças passaram a ter um comportamento melhor entre eles na escola e com os pais, e passaram a se preocupar em ajudar mais e cooperar um com o outro. Portanto, a ideia foi plantada para formar cidadãos melhores. Parabéns, então, à Nova Produtiva pela iniciativa. E a seguir, produtores de melancia da região dão início à colheita da safra e a gente foi conhecer uma família que é pioneira nessa cultura. O TVA News volta já, continue com a gente. Diariamente, nossas equipes de jornalismo percorrem Colorado e região,
para trazer todas as informações do dia no TVA News, o seu telejornal local. Polícia, esporte, política, cultura, opinião, economia local, agricultura, sociedade, shows, entrevistas e comentários você assiste todos os dias a partir das 7 da noite no TVA News. TVA Rede Mercosul, a sua Record News em Colorado e mais 35 municípios da região. Tudo o que você precisa de um posto de combustível encontra no Posto Brasília. Troca de óleo de veículos leves e pesados, óleo diesel S10 e S500, lavagem e lubrificação, gasolina original aditivada e etanol com rígido controle de qualidade. Profissionais especializados no atendimento. Posto Brasília, 28 anos de tradição. Atendimento 24 horas com loja de conveniência completa. Posto Brasília, Avenida Paraná, em Colorado. Fone 3323-1161. 14º Santo Inácio Rodeio Show, de 14 a 17 de novembro. Um show de profissionalismo. Narração de Francioli Silva, Henrique Soares, a voz padrão do rodeio de Ciderley Klein. Boiadas do Paulo Emílio, dos Champions, Gematos, Brutus e 2RS. Dia 14 com João Bosco e Vinícius. Dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Dia 15, Bruno e Marrone. Quando você chegou em casa, eu te tratei natural. Dia 16, Christian e Ralph. Quero voltar, quero viver. Dia 17, semifinal e final do rodeio profissional. Queima de fogos e show com Jade Jefferson. Saco de estopa, coimbira amarrado, eu tenho guardado. Santo Inácio Rodeio Show 2013. É rodeio pra valer. O TVA News está de volta e a gente vai falar agora de esporte. Acontece hoje a segunda rodada de jogos pela primeira Copa Colorado de futebol de campo. A partida será entre o time de Alto Alegre contra a Aquarela Tintas. O jogo será às 7h30 da noite no Estádio Municipal Francisco Borges de Campos, o CAC. E amanhã, em São Jorge do Ivaí, vai ter a partida do 5º Campeonato Suíço da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP. Será às 7h30 da noite. O campeonato é voltado para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, funcionários das prefeituras e das câmaras, policiais e servidores da associação da AMUSEP. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira ensolarada e de tempo abafado em Colorado, mínima de 17 graus e máxima de 30. Em Maringá, sol forte também, máxima chega à casa dos 30 graus. Em Londrina, no Norte Pioneiro, sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Os fruticultores aqui da região noroeste que plantaram melancia estão colhendo. Nós fomos conhecer uma família de Colorado que é pioneira no cultivo desta fruta e hoje vende para outros estados do Brasil. Eli Roberto Vilegas está há 20 anos no cultivo da melancia. A família tem 35 alqueires da fruta. Colhe cerca de 100 toneladas por alqueire em plena safra. Cerca de 150 caminhões fazem o transporte. De olho numa fatia maior no mercado nacional, os Vilegas investiram pesado. São os principais produtores de melancia irrigada do Paraná. Na lavoura é utilizada a alta tecnologia, começando pelas sementes que são trazidas dos Estados Unidos e Israel. As sementes, elas são de origem assim, a maior parte delas são importadas, né? E tem algumas variedades nacionais também. Começamos por acaso, né? Lá no início, nós já estamos há mais de 20 anos, né? Trabalhando com melancia. A gente se recorda aí desde o início e até chegarmos onde nós chegamos, né? Com técnica e profissionalismo. O trabalho no campo é intenso na fase da colheita e a roça abre espaço para a geração de emprego. Vem gente de fora do estado. 9 funcionários são de Uruana, cidade do interior de Goiás.
Já Elias é do Rio Grande do Norte. Ele roda o Brasil colhendo melancia. Essa aí é a minha paixão, de colher melancia. Não tem outra. Melhor, né? Mais calmo, um serviço mais calmo, não tem estresse. Melhor de trabalhar. Já sei fazer também um serviço já certinho também, né? Tem que saber fazer as pias de melancia em cima do caminhão. É um serviço bom, ganha bem também. Os goianos têm uma prática que surpreende todo mundo. Eles colhem 2 melancias ao mesmo tempo. Algumas pesam mais de 10 quilos. Habilidade adquirida ao longo dos anos, explica um deles. Treinado nisso aí, né? Se não tiver essa habilidade, não dá conta não. Tem que ser forte. A melancia tem uma importância econômica para os pequenos produtores. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil tem hoje uma área de 81 mil hectares dedicada à fruta. A produção anual média é de 2 milhões de toneladas. Em 2012, o Paraná tinha 4.430 hectares ocupados por melancia. A produção chegou a 122 mil toneladas. A fruta pode ser produzida o ano inteiro. A época de plantio mais adequada é aquela em que as condições climáticas são favoráveis. Durante o ciclo da cultura, as temperaturas variam de 18 a 25 graus. O preço da melancia se mantém estável, segundo o produtor. Tivemos uma produção boa, os preços se mantiveram, só no início agora que está um pouco em declive, mas está dentro da normalidade. Roneide Goulart é empresário e comercializa as melancias dos Vilegas em todo o Paraná e também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Acre e no Paraguai. A qualidade dela 100%, sem reclamação dela, por enquanto, no momento. Tá vendendo bem? Tá vendendo bem, graças a Deus. No próximo bloco, não perca as informações, você que é micro e pequeno empreendedor, nós vamos trazer uma entrevista aqui com informações bastante importantes. Não saia daí, o TVA News volta já. Diariamente, nossas equipes de jornalismo percorrem Colorado e região para trazer todas as informações do dia no TVA News, o seu telejornal local. Polícia, esporte, política, cultura, opinião, economia local, agricultura, sociedade, shows, entrevistas e comentários você assiste todos os dias a partir das 7 da noite no TVA News. TVA Rede Mercosul, a sua Record News em Colorado e mais 35 municípios da região. Tudo o que você precisa de um posto de combustível encontra no Posto Brasília. Troca de óleo de veículos leves e pesados, óleo diesel S10 e S500, lavagem e lubrificação, gasolina original aditivada e etanol com rígido controle de qualidade. Profissionais especializados no atendimento. Posto Brasília, 28 anos de tradição. Atendimento 24 horas com loja de conveniência completa. Posto Brasília, Avenida Paraná, em Colorado. Fone 3323-1161. 14º Santo Inácio Rodeio Show, de 14 a 17 de novembro. Um show de profissionalismo. Narração de Francioli Silva, Henrique Soares, a voz padrão do rodeio de Ciderley Klein. Boiadas do Paulo Emílio dos Champions, Gematos, Brutus e 2RS. Dia 14 com João Bosco e Vinícius. Dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Dia 15, Bruno e Marrone. Quando você chegou em casa, eu te tratei natural. Dia 16, Christian e Ralph. Quero voltar, quero viver. Dia 17, semifinal e final do rodeio profissional. Queima de Fogos e show com Jade Jefferson. Saco de estopa, coimbira amarrado, eu tenho guardado. Santo Inácio Rodeio Show 2013. É rodeio pra valer. O
TVA News está de volta e já está funcionando na Agência do Trabalhador em Colorado o Banco do Empreendedor. Os financiamentos são separados nas modalidades de microcrédito e a micro e pequenas empresas. Para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com o Elias Vicente de Souza, agente de crédito. Elias, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, David. Muito obrigado por estar aqui e falar um pouco a respeito dessa linha de financiamento que vem atender a necessidade dos pequenos empreendedores, das microempresas e pequenas empresas. Elias, como funciona o microcrédito? Então, o microcrédito, aqui em Colorado, ele funciona como uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Colorado e a Agência do Trabalhador e principalmente a Agência de Fomento do Estado do Paraná. E dentro desse contexto, entra num programa do Estado chamado Paraná Competitivo, que visa não apenas atrair grandes empresas para o nosso Estado, mas também fomentar as atividades empreendedoras, né, dos pequenos municípios. Uhum. A quem o programa é destinado? Na verdade, assim, o programa ele se destina a atender pessoas que estão iniciando a sua atividade, mesmo aquelas que ainda não estão em atividade formal. Você pode citar exemplos, Elias? Pedreiro, por exemplo, é um exemplo, né? Carpinteiro, né? Pessoas que trabalham por conta própria, manicure e até médias empresas, né? Empresas que faturam até 3 milhões e 600 mil. Mas o nosso foco aqui em Colorado é principalmente os microempreendedores individuais que faturam até 60 mil por ano e também as microempresas, né, onde a gente dá uma orientação também para que elas possam obter um financiamento de até 300 mil reais. Elias, quais os valores dos financiamentos? Então, os valores dos financiamentos nessa faixa das microempresas, elas variam de R$300 até R$15 mil. E no caso das microempresas, né, vão até R$300 mil, né, anual. Uhum. Quais os itens que são financiáveis? A gente gostaria que você falasse um pouquinho, até para quem está em casa. São reformas, mercadorias, o quê? Então, o que pode ser financiado nessa atividade, tanto pode ser investimento, né, na compra de máquinas, equipamentos, reformas, ampliação e também capital de giro. E você pega assim, né, tanto a parte de comércio, serviços e também na parte de produção. O Elias, quais as taxas para o pagamento? É uma taxa que é boa para o microempresário, microempreendedor? Sim. As taxas, elas variam de 0,55% ao mês até 1,07% ao mês. E como é que se determina essa questão da taxa de juros? A taxa de juros, ela vai variar de acordo com a capacitação do empreendedor. Então, aquelas pessoas que ela têm uma formação, que fizeram cursos de qualificação empresarial e que estão aptas a gerir o seu negócio, logo elas têm um juro menor. Por quê? Porque elas estão mais preparadas para gerir essa atividade. Então, as pessoas que, porventura, tiverem realizado assim, nos últimos meses ou nos últimos anos cursos de qualificação no Sebrae, por exemplo, podem ser beneficiadas com uma linha de crédito com um juro mais barato. E a contratação, ela é imediata, Elias, desse financiamento ou demora um pouquinho, tem um prazo para o governo do estado aí também visualizar? Isso. Na verdade, assim, né, toda a operação de crédito, ela passa por alguns trâmites assim, que são normais, né, em qualquer operação de crédito. E todo o financiamento ou toda a análise, ela acontece assim, sempre no município. Hoje, nós estamos operando lá na Agência do Trabalhador e nós temos duas pessoas capacitadas para essa função. E aproximadamente aí a gente acredita que deva demorar em torno de 10 dias, que é o prazo para a pessoa correr atrás da documentação, apresentar, e nós vamos e fazemos uma análise do negócio, uma análise de viabilidade, e a partir daí a gente encaminha o processo, né, tudo via online, para a Agência de Fomento, né, do Estado do Paraná, e a partir daí é feita a liberação do crédito. Elias, aproveitando a sua vinda aqui hoje no TVA News, eu gostaria de perguntar para você, e para as micro e pequenas empresas, qual que é o objetivo, assim, direto desse programa do governo do estado através do Fomento Paraná? O objetivo direto é oferecer um crédito barato, um custo mais baixo. Exatamente, um crédito assim, mais competitivo, porque quando a empresa ela consegue captar recursos com um custo menor, logo ela se torna-se mais lucrativa, mais competitiva. Então, com esse programa, né, trazendo um crédito mais barato,
as empresas elas têm condições de comprar melhor e, a partir daí, aumentar a sua margem de lucro. Como que é calculado o capital de giro? O capital de giro, ele é um capital assim, que ele vai ser um pouco menor do que o investimento, até porque o capital de giro ele não pode ser também muito alto para não representar um problema para a empresa. Então, né, vai variar muito assim, de caso para caso. Quais os prazos, Elias, para o pagamento? Em média, né, como o nosso foco maior é a microempresa, ele vai variar aí até 3 anos. Então, no caso assim, de investimento fixo, a pessoa ela pode pagar de 3 até 36 meses, né, quando ela compra uma máquina, um equipamento, faz uma reforma. E no caso de capital de giro, o prazo de pagamento ele vai até 12 meses. E se a empresa ela optar por comprar um equipamento e também associar isso ao capital de giro, ele pode pagar isso em 24 vezes. Flexibilidade, então, para o pessoal que quer, né, essa linha de financiamento. O Elias, como que tem sido a procura? Primeiro, eu quero te perguntar, há quanto tempo que a gente tem o Banco do Empreendedor em Colorado? Na verdade, assim, nós estamos reativando o Banco do Empreendedor aqui em Colorado agora no mês de outubro. Então, né, estávamos esperando até a liberação de chaves, né, o treinamento de uma outra pessoa, e mesmo ainda não tendo sido aprovado assim, oficialmente, várias empresas já têm nos procurado, né, para obter informações como vai funcionar. E, né, há que se destacar o trabalho assim, muito importante aí, né, que o prefeito municipal ele tem realizado, que ele, né, veio, apresentou o projeto e ele dizendo que precisava retomar isso no município porque entendia assim, que isso era muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós, né, tem o Fabrício e eu estamos trabalhando nesse projeto e dentro disso também existe um contexto aí, né, que tem a Diretoria de Indústria e Comércio do município, onde, né, quem responde por isso é o senhor, né, Gledes da Silva, e ele também tem trabalhado para isso, né, para que haja opções de desenvolvimento para o nosso povo. E dentre as dúvidas que os empresários vão lá para tirar, qual é a principal assim, que você gostaria de destacar na nossa entrevista? Então, às vezes, né, as pessoas elas ficam um pouco receosas com relação à questão de tempo, né? O tempo que vai demorar para que essas operações elas possam ser realizadas. Mas a partir do momento que a empresa ela esteja assim, né, bem organizada, ela esteja assim, bem estruturada, a condição e o tempo assim, para que isso, né, venha acontecer, acaba sendo minimizado. Então, particularmente, assim, não existem assim, muitas dúvidas, né? Mas assim, eu acredito que vai ser muito bom. Elias, para quem quer aderir aos financiamentos, deve procurar você ou o Fabrício na Agência do Trabalhador. Isso. Aqui em Colorado, o Banco do Empreendedor, ele funciona ali na Agência do Trabalhador e hoje nós contamos, né, como eu disse anteriormente, com 2 pessoas para fazer esse atendimento. E o nosso horário de trabalho, ele é das 8 até as 14 horas e estamos ali com um horário assim, também assim, flexibilizado, né, para atender a demanda que nós, né, temos percebido que muitas pessoas já têm procurado. E é claro que a gente vai flexibilizar assim, o nosso horário de trabalho para atender a demanda, né, do nosso município. Principalmente agora, que é um ano, né, final de ano, muitas empresas precisam de um capital extra para realizar alguns investimentos e terem melhores lucros. Aquelas empresas que estão planejando algo assim para o futuro, para o próximo ano, né? Então, a gente está ali, né, para trabalhar, para atender da melhor forma, orientar para que realmente a empresa consiga realizar os seus sonhos. Eu conversei com o Elias Vicente, ele é agente de crédito. Elias, muito obrigado pela participação no TVA News e fica o convite para voltar outras vezes e falar do Banco e do Empreendedor em Colorado. Obrigado, David. Boa noite para você. E com essas informações, o TVA News vai ficando por aqui. Você pode rever esta e outras edições na nossa fanpage. É o facebook.com/TVA Colorado. Mande também a sua sugestão de reportagem para o nosso e-mail, jornalismotva@gmail.com. E não perca o Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro logo mais às 9 horas da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. TVA Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.